Um milionário paga para uma mulher obesa ter seu filho. Todos riram, julgaram e chamaram de loucura. Mas o motivo por trás desse acordo é chocante. A verdade vai te deixar sem palavras. Ricardo Rocha estava de pé diante das janelas do chão ao teto de seu escritório na cobertura, olhando para o horizonte de São Paulo sem realmente vê-lo. O sol da manhã refletia no vidro e no aço dos arranha-céus vizinhos, criando um espetáculo deslumbrante que teria impressionado a maioria das pessoas. Mas Ricardo há muito se tornara imune a tais espetáculos. Aos 42 anos, ele havia acumulado mais riqueza do que a maioria poderia sonhar, construído um império que se estendia por continentes e, ainda assim, algo o incomodava. Um vazio que ele não conseguia nomear. Seu reflexo o encarava de volta. Terno Ricardo Almeida impecavelmente ajustado, cabelos escuros perfeitamente penteados com toques grisalhos distintos nas têmporas, olhos verdes afiados que podiam fazer CEOs experientes se contorcerem em suas cadeiras. Tudo nele era calculado, controlado, cuidadosamente elaborado. E era exatamente assim que ele gostava. Ou pelo menos, era isso que ele dizia a si mesmo. Senhor Rocha? A voz de sua assistente veio pelo interfone. O conselho está esperando, na sala de conferências. Ricardo endireitou sua gravata já alinhada. Diga a eles que estarei lá em 5 minutos. Sua voz carregava o tipo de autoridade que vinha de anos de nunca ser questionado, nunca ser desafiado. Enquanto reunia seus papéis, seus olhos caíram sobre o valor econômico da manhã. Outra matéria de perfil sobre ele. O Midas Moderno, a ascensão imparável de Ricardo Rocha. O artigo elogiava sua perspicácia nos negócios, sua eficiência implacável, sua capacidade de transformar empresas falidas em minas de ouro. Mas havia uma linha que chamou sua atenção. Apesar de suas numerosas conquistas, Rocha permanece notavelmente solitário, sem aparente herdeiro para seu vasto império. Ele jogou o jornal de lado com mais força do que o necessário. A palavra herdeiro vinha aparecendo com frequência crescente ultimamente, não apenas em artigos, mas em seus próprios pensamentos. Em reuniões do conselho, os acionistas delicadamente dançavam em torno do assunto do planejamento de sucessão. Até seu banqueiro privado havia recentemente sugerido considerar opções de legado a longo prazo. A sala de conferências ficou em silêncio quando Ricardo entrou. 12 rostos se voltaram para ele, uma mistura de respeito e medo em seus olhos. Ele tomou seu lugar na cabeceira da mesa, abriu seu laptop e começou a reunião com sua eficiência habitual. Os números do terceiro trimestre são impressionantes, ele declarou, mas não impressionantes o suficiente. Seus dedos tamborilaram contra a mesa de mogno polido. Quero ver um aumento de 30% até o final do ano. Senhor Rocha, um dos membros do conselho, Silva, arriscou. Essa meta pode ser um pouco agressiva considerando as condições atuais do mercado. Ricardo o interrompeu com um olhar. O mercado se adapta a nós, Silva, não o contrário. Se você não está confortável com isso, tenho certeza de que podemos encontrar alguém que esteja. A reunião continuou, mas a mente de Ricardo continuava vagando. As mesmas questões que o vinham assombrando ultimamente voltaram. Qual era o sentido de construir tudo isso se não havia ninguém para passar adiante? Que legado ele realmente deixaria? Mais tarde, naquela tarde, ele estava sentado em seu escritório privado, revisando propostas de aquisição. Os números se embaçavam diante de seus olhos. Ele se viu abrindo seu e-mail pessoal, algo que raramente fazia durante o horário comercial. Lá, enterrado entre newsletters e convites sociais que ele nunca aceitava, estava um e-mail de seu advogado de família. Conforme solicitado, preparei os documentos relativos a possíveis arranjos de barriga de aluguel. No entanto, devo alertar que este é um assunto complexo que requer consideração cuidadosa. Ricardo se recostou em sua cadeira, soltando um longo suspiro. Ele vinha pesquisando essa opção há meses, abordando-a como qualquer outra decisão de negócios. Clínica, metódica, uma simples transação, encontrar uma candidata adequada, elaborar um contrato, produzir um herdeiro. Sem relacionamentos complicados, sem envolvimentos emocionais,
Apenas um arranjo comercial direto. Seu telefone vibrou. Outro lembrete sobre o gala de caridade que ele deveria comparecer naquela noite. Ricardo geralmente enviava um cheque e suas desculpas, mas esta noite era diferente. Esta noite, ele tinha um propósito. Enquanto seu motorista navegava pelo trânsito noturno de São Paulo, Ricardo revisava os dossiês que sua equipe havia preparado sobre os participantes do gala. Um nome se destacou: Doutora Olívia Carvalho, diretora executiva da Aliança Comunitária Urbana. Sua organização vinha fazendo ondas nos círculos de desenvolvimento social e, mais importante, ela se encaixava no perfil que sua equipe havia desenvolvido para potenciais candidatas. O carro parou no local do evento e Ricardo ajustou sua gravata borboleta. Esta noite não era sobre networking ou manter aparências. Esta noite era sobre encontrar a mulher que o ajudaria a garantir seu legado. O que ele não sabia, não podia saber, era que esta noite cuidadosamente planejada seria o começo de algo que ele não poderia controlar, algo que abalaria as próprias fundações de seu mundo meticulosamente construído. O salão principal do Museu de Arte de São Paulo fervilhava com os sons familiares da elite paulistana, se parabenizando por sua filantropia. Taças de cristal tilintavam, risadas falsas ecoavam pelas colunas de mármore, e negócios eram fechados sob o disfarce de doações beneficentes. Olívia Carvalho estava ligeiramente afastada da multidão, bebericando um copo de água com gás e observando a cena com uma mistura de diversão e resignação. Aos 35 anos, ela chamava a atenção não por beleza convencional, mas por presença. Suas curvas drapeadas em um vestido de noite roxo profundo desafiavam as expectativas da sociedade sobre como uma mulher poderosa deveria parecer. Seus olhos afiados não perdiam nada, e seu sorriso caloroso guardava segredos que sugeriam que ela sabia mais do que deixava transparecer. Doutora Carvalho, uma voz chamou, e ela se virou para ver outra socialite bem-intencionada se aproximando. Seu discurso sobre desertos alimentares urbanos foi tão comovente. Você já considerou fazer uma parceria com a empresa de desenvolvimento imobiliário do seu marido? Olívia completou com um sorriso gentil. Embora eu aprecie a oferta, estamos focados em soluções de propriedade comunitária no momento. O sorriso da mulher vacilou ligeiramente antes que ela se afastasse para encontrar uma audiência mais receptiva. Olívia suspirou. Esses eventos de gala eram males necessários, oportunidades para garantir financiamento para o trabalho vital de sua organização. Mas às vezes, a desconexão entre a multidão que bebia champanhe e as comunidades que ela servia parecia vasta o suficiente para engoli-la por inteiro. Ela estava prestes a dar suas desculpas e sair quando sentiu uma presença atrás dela. Antes que pudesse se virar, uma voz falou, baixa, controlada e acostumada a ser ouvida. Doutora Carvalho, Ricardo Rocha. Olívia se virou, ficando cara a cara com o homem cujo nome era sinônimo de poder corporativo em São Paulo. Ela havia lido sobre ele, é claro. Todos haviam. Mas, pessoalmente, havia algo quase predatório em seu foco, como um leão avaliando sua próxima refeição. Senhor Rocha, ela reconheceu encontrando seu olhar firmemente. Não sabia que você comparecia a essas funções. Sua assistente geralmente envia suas desculpas, junto com um cheque muito generoso. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto, tão breve que ela quase perdeu. Você parece bem informada sobre meus hábitos. É meu trabalho conhecer nossos doadores, ela respondeu. Especialmente os que preferem permanecer anônimos. As sobrancelhas de Ricardo se ergueram levemente. Ele havia se esforçado consideravelmente para manter suas doações beneficentes privadas. O anonimato é para evitar atenção desnecessária ou conexão humana desnecessária, Olívia sugeriu, então imediatamente desejou não ter dito isso. Ela culpou a hora tardia e a frustração de uma noite passada, sendo gentil com potenciais doadores. Em vez de se ofender, Ricardo sorriu, uma expressão pequena e tensa que não chegou aos olhos. Você é muito direta, doutora Carvalho. Por favor, me chame de Olívia. E sim, eu sou. A vida é muito curta para jogos, não acha?
Pelo contrário, ele respondeu. Acho que os jogos são frequentemente a maneira mais eficiente de alcançar os objetivos de alguém. Olivia riu, o som genuíno o suficiente para atrair olhares dos convidados próximos. É isso que o traz aqui esta noite, Sr. Rocha? Um jogo? Por um momento, algo ilegível tremulou em seu rosto. Na verdade, vim discutir uma proposta com você. Uma proposta? A guarda de Olivia subiu imediatamente. Um arranjo de negócios que poderia ser mutuamente benéfico. Ele olhou ao redor do salão lotado. Talvez pudéssemos discutir isso em algum lugar mais privado? Olivia o estudou cuidadosamente. Tudo neste homem gritava perigo, não perigo físico, mas o tipo que poderia virar vidas de cabeça para baixo com uma única decisão. E, no entanto, algo em sua fachada cuidadosamente construída a intrigava. Havia uma rachadura ali mal visível, mas ela passara sua carreira lendo pessoas, entendendo suas motivações ocultas. Há um nicho tranquilo perto da ala egípcia, ela sugeriu. Mas devo avisá-lo, Sr. Rocha, se isso é sobre adquirir propriedades. Nos bairros onde trabalhamos, você está desperdiçando o tempo de nós dois. Isso não tem nada a ver com imóveis, ele garantiu, gesticulando para que ela liderasse o caminho. Enquanto caminhavam pelos corredores grandiosos do museu, Olivia estava agudamente ciente dos sussurros e olhares que o seguiam. Ricardo Rocha não falava com ninguém sem um propósito, e sua reputação de eficiência implacável o precedia. Eles chegaram ao nicho, um local pacífico, com vista para um pátio interno. O luar filtrava pelo teto de vidro, lançando sombras estranhas entre os artefatos antigos. Olivia se virou para encará-lo, cruzando os braços. Muito bem, Sr. Rocha. Qual é essa proposta que exigiu tanta privacidade? Ricardo endireitou seus punhos, um gesto que ela suspeitava ser mais um hábito nervoso do que necessidade. Estou procurando alguém para me ajudar com um assunto pessoal. Alguém inteligente, discreto e capaz de entender as complexidades de um arranjo delicado. Você terá que ser mais específico, disse Olivia, embora uma estranha suspeita começasse a se formar em sua mente. Ele encontrou seus olhos diretamente. Preciso de um herdeiro, Dra. Carvalho. E acredito que você possa ser a pessoa perfeita para me ajudar a criar um. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de implicações. Olivia o encarou, imaginando se de alguma forma tinha ouvido errado. Mas Ricardo Rocha estava ali, perfeitamente composto, como se tivesse acabado de propor uma fusão comercial rotineira em vez de algo que alteraria a vida de ambos para sempre. Por vários segundos, Olivia só conseguiu encarar Ricardo Rocha, esperando pela conclusão que nunca veio. O luar que entrava pelo teto de vidro lançava sombras nítidas em seu rosto, destacando os ângulos afiados de sua mandíbula e a intensidade em seus olhos. Ele não estava brincando. Um herdeiro, ela repetiu lentamente, testando o peso da palavra. E você achou que me abordar em um evento beneficente era a maneira apropriada de fazer essa proposta? Eu prefiro chamar de eficiente, Ricardo respondeu, sua postura inalterada. Minha pesquisa indica que você é inteligente, realizada e possui excelente genética. Seu trabalho com a Aliança Comunitária Urbana demonstra fortes capacidades de liderança e inteligência emocional, traços hereditários desejáveis. Olivia soltou uma risada curta e incrédula. Você acabou de me reduzir a uma coleção de traços genéticos desejáveis. Sr. Rocha, eu administro uma organização sem fins lucrativos dedicada a empoderar comunidades marginalizadas. Não sou um cavalo puro-sangue em leilão. Peço desculpas se a ofendi, ele disse, embora seu tom sugerisse mais aborrecimento do que arrependimento. Talvez eu deva ser mais específico. Estou propondo um acordo mutuamente benéfico. Você seria generosamente compensada, o suficiente para financiar as iniciativas de sua organização pela próxima década, pelo menos. Olivia sentiu seu pulso acelerar, não por suas palavras, mas pelas implicações. A Aliança Comunitária Urbana vinha lutando para garantir financiamento de longo prazo para seus projetos mais ambiciosos. Com esse tipo de dinheiro, eles poderiam expandir seus programas de segurança alimentar, estabelecer mais centros de saúde comunitários,
criar soluções habitacionais sustentáveis. Ela afastou os pensamentos, irritada consigo mesma por sequer considerar isso. E o que exatamente esse acordo implicaria? Ricardo pegou um tablet fino de seu paletó. Fiz meus advogados elaborarem um acordo preliminar. Os termos são simples. Você serviria como portadora gestacional do meu herdeiro, seguindo um regime rigoroso de cuidados pré-natais. Após o parto, você não teria reivindicações legais sobre a criança. Em troca, receberia uma compensação substancial e financiamento contínuo para sua organização. Assim, tão simples, clínico e limpo, embrulhado em linguagem jurídica. Olivia se aproximou, estudando seu rosto. Diga-me, Sr. Rocha, você considerou que criar um ser humano pode ser ligeiramente mais complicado do que uma fusão corporativa? Algo tremulou em seus olhos. Incerteza, talvez, ou irritação por ser questionado. O acordo inclui disposições para todas as contingências. Você teria acesso aos melhores cuidados médicos, um apartamento de luxo durante a gravidez, um chefe particular. E quanto a você? Olivia interrompeu. Que papel você planeja desempenhar em tudo isso, além de assinar os cheques? Eu monitoraria a situação para garantir que tudo proceda de acordo com o plano. Monitorar a situação, ela ecoou. Você quer dizer que trataria isso como qualquer outro projeto que pode controlar de sua torre de marfim? Um bebê não é um relatório trimestral, Sr. Rocha. Seu maxilar se enrijeceu. Estou ciente das diferenças, doutora Carvalho. É por isso que estou propondo um arranjo claro e estruturado que protege os interesses de todos. Olivia se moveu para a janela, olhando para o pátio do museu abaixo. A festa continuava à distância, os sons de risos e taças tilintando flutuando pelo ar parado. Ela pensou nos programas de sua organização que lutavam, nas famílias que não podiam ajudar devido a recursos limitados. Então pensou em seu próprio passado, nos sonhos que havia guardado após aquela perda devastadora 3 anos atrás. Se, e isso é um enorme se, eu considerasse essa proposta insana, ela disse finalmente, virando-se para encará-lo, eu teria algumas condições próprias. A expressão de Ricardo permaneceu neutra, mas ela percebeu o leve endireitamento de seus ombros. O homem de negócios sentindo uma negociação. Estou ouvindo. Primeiro, nada de apartamento de luxo. Eu fico na minha própria casa, vivo minha própria vida. Segundo, continuo administrando minha organização, sem me afastar ou me esconder como algum segredo vergonhoso. Terceiro, ela respirou fundo. Você não apenas monitora a situação, você participa. Cada consulta médica, cada marco importante. Se você quer tanto um herdeiro, precisa entender o que isso realmente significa. Ela esperava que ele descartasse suas condições imediatamente. Em vez disso, ele ficou quieto por um longo momento, estudando-a com uma intensidade que a fez querer se contorcer. Ela se recusou a dar-lhe essa satisfação. Esses termos precisariam ser cuidadosamente definidos, ele disse finalmente. Tenho uma empresa para administrar. E eu tenho uma vida para viver, ela rebateu. Isso não é apenas sobre criar seu herdeiro perfeito, Sr. Rocha. É sobre trazer um ser humano ao mundo. Se você não pode entender isso, então não temos mais nada a discutir. Os dedos de Ricardo bateram contra o tablet. 1, 2 vezes. Então ele o deslizou de volta para dentro do paletó. Farei meus advogados revisarem o acordo para incluir suas condições. Podemos discutir os detalhes amanhã durante o almoço. Eu ainda não concordei com nada, Olivia o lembrou. Não, ele reconheceu, o fantasma de um sorriso brincando em seus lábios. Mas você está considerando. Isso é tudo que preciso por enquanto. Ele alcançou o bolso e produziu um cartão de visita, oferecendo-o a ela com a precisão de alguém acostumado a ter suas ofertas aceitas. Olivia pegou o cartão, notando o peso do papel, o design minimalista. Você tem muita certeza de si mesmo, não é? Tenho certeza de que ambos temos algo que o outro quer, ele respondeu. O resto é apenas negociação. Quando ele se virou para sair, Olivia o chamou. Sr. Rocha, mais uma coisa. Ele parou, olhando para trás. Se eu concordar com isso, você deve saber. Eu não faço nada pela metade. Você pode pensar que pode manter sua confortável distância, mas eu prometo que isso mudará sua vida de
Maneiras que você não pode controlar. Pela primeira vez naquela noite, ela viu genuína incerteza cruzar seu rosto. Então desapareceu, substituída por sua máscara habitual de confiança. Aguardo sua ligação, doutora Carvalho. Olivia o observou desaparecer pelo corredor, o cartão de visita pesado em sua mão. Ela tinha até amanhã para decidir se estava realmente disposta a entrar nesse pacto com o diabo e se era forte o suficiente para lidar com as consequências. Na manhã seguinte, Olivia estava sentada em seu modesto escritório na Aliança Comunitária Urbana, com o cartão de visita de Ricardo Rocha apoiado contra o monitor de seu computador. Ela mal havia dormido, sua mente correndo com possibilidades e dúvidas. A luz da manhã filtrava pelas janelas, iluminando a parede de fotos atrás de sua mesa. Rostos de membros da comunidade cujas vidas haviam sido tocadas por seus programas. Seu assistente, Marcos, colocou a cabeça para dentro. O café está pronto e a reunião do comitê de concessões começa em 15 minutos. Além disso, você viu as últimas projeções orçamentárias? Olivia abriu a planilha que vinha, evitando. Os números não haviam melhorado magicamente durante a noite. Seus programas mais cruciais estavam severamente subfinanciados e 3 novas iniciativas comunitárias teriam que ser adiadas indefinidamente. Obrigada, Marcos, ela disse, tentando manter sua voz firme. Você poderia me dar alguns minutos? Uma vez sozinha, ela abriu a gaveta inferior de sua mesa e puxou um pequeno álbum de fotos gasto. Ela raramente se permitia olhá-lo, mas hoje parecia diferente. Dentro havia uma única imagem de ultrassom, datada de 3 anos atrás. Os cantos estavam ligeiramente desgastados pelas muitas vezes que ela o segurou, tentando entender como algo tão precioso poderia escapar tão repentinamente. Seu telefone vibrou. Uma mensagem do número privado de Ricardo Rocha. Reservas no Fazano, 13 horas. O carro irá buscá-la às 12h30. Olivia franziu a testa com a presunção, mas se viu mais divertida do que irritada. Ela digitou de volta. Tenho meu próprio transporte, obrigada. Vejo você às 13 horas. A resposta foi imediata. Como quiser. Ela quase podia ouvir o tom cortante nessas 3 palavras. O homem claramente não estava acostumado a ter seus arranjos recusados. A manhã passou em um borrão de reuniões e telefonemas. Às 12h45, Olivia estava em pé do lado de fora do Fazano, alisando seu simples vestido preto. Ela o escolhera deliberadamente, profissional, mas não tentando impressionar. Um contraste marcante com os ternos de poder e etiquetas de grife, que tipicamente povoavam este estabelecimento. Ricardo já estava lá, é claro, sentado a uma mesa de canto que oferecia tanto privacidade quanto uma vista do restaurante. Ele se levantou quando ela se aproximou, aquele mesmo olhar calculista em seus olhos. Doutora Carvalho, ele a cumprimentou, esperando até que ela estivesse sentada antes de retomar seu próprio assento. Tomei a liberdade de pedir o menu de degustação. Na verdade, Olivia interrompeu quando o garçom se aproximou. Eu vou querer o salmão, por favor. E água com gás. A sobrancelha de Ricardo tremeu ligeiramente. Outro pequeno desafio ao seu controle. O garçom desapareceu e ele puxou uma pasta grossa. O acordo revisado, incorporando suas condições, ele disse, deslizando-o pela mesa. Meus advogados trabalharam a noite toda. Olivia deixou a pasta intocada. Antes de entrarmos nisso, tenho algumas perguntas. Claro. Ele juntou os dedos, a imagem perfeita da paciência. Por que eu? De verdade. Não me dê o discurso da genética de novo. Por que escolher alguém que claramente vai desafiá-lo a cada passo? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Ele tomou um gole de água, ganhando tempo. Você é diferente das outras candidatas que considerei. Você tem substância, propósito. Essas são qualidades que quero que meu herdeiro herde. Junto com sua perspicácia nos negócios e impulso para o sucesso, Olivia pressionou. Isso é tão terrível? Querer o melhor dos 2 mundos para o próprio filho? Não, ela admitiu. Mas as crianças não são feitas sob encomenda, Sr. Rocha. Elas vêm com suas próprias personalidades, seus próprios sonhos. Você está preparado para isso?
Para uma criança que pode rejeitar tudo o que você construiu, algo sombrio passou por seu rosto. Estou preparado para fornecer todas as vantagens, todas as oportunidades. Não foi isso que perguntei. Olivia se inclinou para a frente. E se seu herdeiro quiser ser um artista, ou um professor, ou quiser doar toda a herança para a caridade? Então estariam fazendo uma escolha, ele disse rigidamente, com todas as informações e educação que eu poderia fornecer. A comida deles chegou, criando um breve intervalo na intensidade da conversa. Olivia comeu alguns bocados, observando enquanto Ricardo metodicamente cortava seu bife em pedaços precisos. Há algo mais que você deveria saber, ela disse finalmente. 3 anos atrás eu estava grávida. Ela o viu congelar no meio do corte. Perdi o bebê no 2º trimestre. Os médicos disseram que foi apenas uma daquelas coisas que acontecem, mas... Ela respirou fundo. Preciso que você entenda que isso não é apenas uma transação comercial para mim. Isso é pessoal. Profundamente pessoal. Ricardo pousou sua faca e garfo, seu rosto ilegível. Sinto muito pela sua perda. Não quero sua simpatia, Olivia disse rapidamente. Quero seu entendimento. Se fizermos isso, você não pode me tratar como uma mãe substituta em um acordo comercial. Sou uma pessoa com sentimentos, história e complicações. Você consegue lidar com isso? Ele ficou quieto por um longo momento, mais longo do que ela o vira levar para responder qualquer pergunta. Não sou bom com complicações, ele admitiu finalmente. Minha vida é ordenada, estruturada, funciona assim. E ainda assim aqui está você, propondo algo que trará nada além de complicações. Aqui estou eu, ele concordou, e por um momento ela vislumbrou algo vulnerável em sua expressão. Então desapareceu, substituído por sua certeza habitual. Vamos revisar o acordo? Olivia finalmente puxou a pasta em sua direção, abrindo-a na primeira página. Enquanto lia, podia sentir o peso do olhar de Ricardo, podia sentir ele tentando ler suas reações. Os termos eram generosos, mais que generosos. O financiamento para sua organização por si só era impressionante, mas eram os requisitos pessoais que a fizeram pausar. Check-ups médicos semanais, restrições dietéticas, programas de exercícios, ela leu em voz alta. Relatórios de progresso regulares, aparições sociais agendadas. Ela olhou para ele. Você realmente quer controlar todos os aspectos disso, não é? Quero garantir o melhor resultado possível, ele corrigiu. E minha condição sobre sua participação? Como você planeja lidar com isso? Ele alcançou seu paletó e puxou uma pequena agenda de couro. Já ajustei minha agenda para acomodar as consultas necessárias. Minha assistente coordenará com a sua para garantir... Não, Olivia o interrompeu. Não sua assistente. Você. Esse era o acordo. Se você quer que isso funcione, você tem que estar presente, realmente presente. Seus olhos se encontraram. Através da mesa, uma batalha silenciosa de vontades. Finalmente, Ricardo assentiu tão levemente que ela quase perdeu. Eu mesmo cuidarei do agendamento. Olivia se recostou, sua decisão se cristalizando. Vou precisar de tempo para que meu advogado revise o acordo. Claro. Ele alcançou a conta que havia aparecido discretamente em seu cotovelo. Vamos dizer 3 dias. 1 semana, ela contrapôs. Essa não é uma decisão para ser apressada. Enquanto se levantavam para sair, Ricardo hesitou, então disse: Doutora Carvalho, Olivia, obrigado por sua franqueza hoje. É refrescante. Olivia sorriu seu primeiro sorriso genuíno da reunião. Acostume-se, Sr. Rocha. Se fizermos isso, você terá 9 meses de honestidade sem filtro. Ela poderia jurar que o viu reprimir um tremor enquanto ela se afastava. 1 semana depois, Ricardo andava de um lado para o outro em seu escritório. Na cobertura, telefone pressionado ao ouvido. As luzes da cidade cintilavam abaixo, mas sua atenção estava totalmente focada na ligação que estivera esperando o dia todo. Os termos são aceitáveis. A voz de Olivia veio claramente, com uma adição final. Ricardo pausou sua caminhada. Já revisamos o acordo 3 vezes. Isso não é negociável. Havia aço em sua voz.
Quero uma cláusula afirmando que se em qualquer momento seu comportamento ou decisões colocarem minha saúde ou a saúde do bebê em risco, eu tenho autoridade exclusiva para tomar decisões médicas, independentemente de quaisquer outros termos no contrato. Isso é... O maxilar de Ricardo se contraiu. Essa é uma condição extremamente ampla. Sim, é. E é não negociável. Ele se moveu para sua mesa, deixando-se cair na cadeira de couro com uma falta de característica de peso. Você não confia em mim. Eu não confio em ninguém com esse tipo de poder sobre meu corpo, Olivia corrigiu. Não depois da última vez. O silêncio se estendeu entre eles, cheio de tensões e medos não expressos. Finalmente, Ricardo alcançou seu laptop. Farei os advogados adicionarem a cláusula. Podemos assinar amanhã. Sem advogados, disse Olivia. Apenas nós. Seu escritório, 9 da manhã. Depois que ela desligou, Ricardo ficou sentado na escuridão crescente, olhando para o nada. Ele havia orquestrado negócios de bilhões de dólares com menos ansiedade do que este acordo estava causando. Porque cada interação com essa mulher parecia que ele estava perdendo o controle. Na manhã seguinte, Olivia chegou exatamente no horário, vestida com um terno azul profundo que de alguma forma a fazia parecer tanto profissional quanto desafiadora. Ela carregava sua própria cópia do acordo completamente anotada. Bom dia, Sr. Rocha. Ricardo, ele disse de repente, se vamos fazer isso, você deveria me chamar de Ricardo. Algo suavizou em sua expressão. Ricardo, então. Eles se sentaram à mesa de conferência em seu escritório. O sol da manhã entrando pelas janelas. A versão final do acordo estava entre eles, grossa de possibilidades e promessas. Antes de assinarmos, disse Olivia, preciso saber de uma coisa. Ela encontrou seus olhos diretamente. Você está com medo? A pergunta o pegou desprevenido. Medo de quê? De qualquer coisa, de tudo, de criar uma nova vida, de ser responsável por alguém que dependerá completamente de você, de se abrir para complicações. Ricardo queria dispensar a pergunta, dar a ela a resposta confiante que daria em qualquer situação de negócios. Mas algo em seu olhar firme o fez pausar. Eu não faço medo, ele disse finalmente. Eu faço preparação, planejamento, gerenciamento de riscos. Essa não é uma resposta. Ele se levantou abruptamente, movendo-se para as janelas. O que você quer que eu diga? Que fico acordado à noite me perguntando se estou cometendo um erro? Que não tenho certeza se sei ser qualquer coisa além do que sou? Quero que você seja honesto, disse Olivia quietamente. Consigo mesmo. Senão comigo. Ricardo se virou de volta para ela, sua expressão cuidadosamente controlada. Que estou incerto. E não gosto de estar incerto. Isso é honesto o suficiente para você? Ela sentiu um pequeno sorriso brincando em seus lábios. É um começo. Eles voltaram ao acordo, e Olivia tirou uma caneta, não uma das caras, canetas tinteiro de sua mesa, mas sua própria esferográfica bem usada. Ela assinou com um floreio, então empurrou os papéis em direção a ele. Quando Ricardo pegou a caneta, sua mão hesitou sobre a linha de assinatura. Por um momento, ele viu sua vida se ramificando em dois caminhos distintos. Um familiar e controlado, o outro completamente desconhecido. Você ainda pode desistir, Olivia ofereceu suavemente. Em vez de responder, ele assinou. O arranhar da caneta no papel parecia impossivelmente alto no escritório silencioso. Bem, disse Olivia levantando-se, acho que vamos ter um bebê. As palavras pairaram no ar, tornando tudo repentina e surpreendentemente real. Ricardo se sentiu ligeiramente tonto, embora nunca fosse admitir isso. A clínica de fertilidade está nos esperando na próxima semana, ele disse, recorrendo a detalhes práticos. Minha assistente vai... Ele se pegou ao ver a sobrancelha erguida de Olivia. Quero dizer, eu mesmo enviarei os detalhes para você. Bom trabalho. Ela reuniu suas coisas, então parou na porta. Ah, e Ricardo, espero que você goste de manhãs. O enjoo matinal geralmente ataca por volta das 6 da manhã. Antes que ele pudesse responder, ela tinha ido, deixando-o com a distinta impressão de que seu mundo cuidadosamente ordenado estava prestes a ser virado de cabeça para baixo.
Mais tarde naquela noite, Ricardo sentou-se em seu escritório em casa, olhando para uma foto que mantinha trancada na gaveta de sua mesa. Uma jovem mulher com olhos gentis sorria de volta para ele, sua mãe em uma das poucas fotos que ele tinha dela. Ela havia partido quando ele tinha 6 anos, incapaz de lidar com a natureza exigente e as expectativas rígidas de seu pai. Farei melhor, ele sussurrou para a foto. Tenho que fazer melhor. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Olivia. Primeira consulta. Terça-feira, 8 horas. Não se atrase. E não use terno. Eles tiram sangue na primeira visita e camisas de grife, não, rolam facilmente. Ricardo olhou para sua roupa atual, um terno impecavelmente ajustado. E pela primeira vez em anos, ele realmente riu alto. Era um som enferrujado, sem prática, mas genuíno. Isso estava realmente acontecendo. E ele não tinha absolutamente ideia do que estava se metendo. A clínica de fertilidade não era nada como Ricardo havia imaginado. Apesar de sua localização nos jardins e clientela exclusiva, parecia surpreendentemente humana. A sala de espera tinha cadeiras confortáveis, em vez de móveis modernos elegantes, e as paredes eram decoradas com arte abstrata em cores suaves, em vez dos diagramas médicos padrão que ele esperava. Olivia já estava lá quando ele chegou, 7 minutos adiantado. Ela olhou para cima de seu tablet, seus olhos se alargando ligeiramente com sua aparência. Você realmente fez isso, ela disse, notando sua calça jeans escura e suéter de cachemir. Pensei com certeza que você apareceria de Ricardo Almeida. Eu sei seguir instruções, ele respondeu, acomodando-se na cadeira ao lado dela. Quando fazem sentido. Anotado. Ela voltou para seu tablet, mas ele pegou o indício de um sorriso. Uma enfermeira os chamou, levando-os pelos corredores até uma sala de consulta. Doutora Sara Martinez, a diretora da clínica, os cumprimentou com profissionalismo caloroso. Senhor Rocha, doutora Carvalho, bem-vindos. Revisei seus arquivos e devo dizer, este é um dos arranjos mais únicos que já encontrei. Ricardo se endireitou em sua cadeira. Isso vai ser um problema? De forma alguma, doutora Martinez os assegurou. Mas quero ter certeza de que ambos entendem o que estão se comprometendo. Este processo pode ser emocionalmente desafiador nas melhores circunstâncias. Sua situação adiciona complexidades adicionais. Estamos cientes dos desafios, disse Ricardo suavemente. Estão mesmo? O olhar da doutora Martinez era penetrante. Senhor Rocha, você precisará estar presente para numerosas consultas, procedimentos e exames. Isso não é algo que você possa delegar ou gerenciar remotamente. Isso faz parte do nosso acordo, Olivia interveio. Participação total. A médica assentiu aprovadoramente. Ótimo. Agora vamos discutir os aspectos médicos. Doutora Carvalho, entendo de seus registros que você experimentou uma perda gestacional há 3 anos? Ricardo observou as mãos de Olivia se apertarem nos braços da cadeira, mas sua voz permaneceu firme. Sim, 2º trimestre. Vamos querer monitorá-la muito cuidadosamente desta vez. Isso significa consultas mais frequentes, exames adicionais. Ou o que for necessário, Ricardo interrompeu. O custo não é um problema. Ambas as mulheres se viraram para olhá-lo, e ele se sentiu repentinamente autoconsciente. Eu só quero dizer, devemos tomar todas as precauções. A doutora Martinez prosseguiu delineando o processo à frente deles. Medicações, procedimentos, cronograma, riscos. Ricardo fez anotações em seu telefone, abordando-o como qualquer outro projeto. Mas quando a enfermeira entrou para tirar sangue, ele se viu estranhamente afetado pela visão de Olivia enrolando a manga, expondo uma pequena tatuagem de borboleta em seu braço interno. Uma lembrança, ela disse, captando seu olhar, de que coisas bonitas podem emergir da escuridão. A simples poesia disso o pegou desprevenido. Antes que ele pudesse responder, a enfermeira estava se virando para ele. Sua vez, Sr. Rocha. Enquanto ele enrolava sua própria manga, Olivia se inclinou para a frente. Não é fã de agulhas. Estou bem, ele disse, talvez rápido demais. Na verdade, ele as odiava, mas preferia assinar toda a sua fortuna do que admitir isso.
Tudo bem não estar bem às vezes, ela disse suavemente. Então acrescentou com um sorriso. Prometo não contar ao seu conselho de administração. O resto da consulta passou em um borrão de horários, instruções e receitas. Quando finalmente emergiram para a luz brilhante da manhã, a cabeça de Ricardo estava girando com informações. Café, Olivia sugeriu. Há um lugar virando, a esquina que faz café de verdade, não aquela coisa pretensiosa que você provavelmente bebe. Ele deveria dizer não. Ele tinha reuniões, chamadas, um império para administrar. Em vez disso, ele se ouviu dizer, mostre o caminho. A cafeteria era minúscula, com móveis combinando e arte local nas paredes. Olivia pediu algo complicado com leite de aveia. Ricardo pediu café preto. Claro que pediu, ela murmurou, mas seus olhos estavam divertidos. Eles encontraram uma mesa de canto tranquila e por um momento nenhum dos dois falou. A realidade da manhã se assentou ao redor deles como um cobertor pesado. Posso te perguntar algo pessoal? Olivia disse finalmente. Ricardo ficou tenso, mas assentiu. Por que você realmente quer isso? E não me deu o discurso do herdeiro de novo. A verdade. Ele olhou fixamente para seu café, observando a luz brincar em sua superfície. Meu pai, ele começou, então parou. Recomeçou. Meu pai acreditava que o legado era tudo. O nome da família, o negócio da família, nada mais importava. Não a felicidade, não os relacionamentos, não o amor. A última palavra soou estranha em sua língua. E você? Olivia incentivou gentilmente. Eu pensei que concordava com ele. Construir o império maior, melhor. Deixar uma marca no mundo através do sucesso e da realização. Mas ultimamente... Ele parou, surpreso com sua própria honestidade. Ultimamente não é o suficiente. Ultimamente parece vazio, ele admitiu, as palavras escapando antes que ele pudesse detê-las. Ele imediatamente alcançou seu telefone, um mecanismo de defesa reflexivo. Mas Olivia estendeu a mão pela mesa, colocando sua mão sobre a tela. Seu toque era quente, humano, surpreendentemente real. Obrigada, ela disse simplesmente. Pelo quê? Por ser honesto, por ser humano. Ricardo puxou sua mão de volta, desconfortável com o momento de vulnerabilidade. Devemos ir. Tenho uma reunião do conselho às 11. Olivia se recostou, permitindo sua retirada. Claro, não podemos deixar o império esperando. Mas seu tom era gentil, quase compreensivo. Enquanto se preparavam para se separar do lado de fora da cafeteria, Olivia se virou para ele. Próxima consulta é quinta-feira. Tente usar algo que não custe mais do que meu aluguel mensal. Estes jeans custam mais do que seu aluguel mensal, ele apontou. Claro que custam. Ela balançou a cabeça, sorrindo. Passos de bebê, Ricardo. Passos de bebê. Ele a observou se afastar, sua confiança evidente em cada passo. Só então ele percebeu que ela havia pago por seu café. Provavelmente a primeira vez em décadas que alguém mais havia pago sua conta. Estranhamente, ele não se importou nem um pouco. 3 meses após o início do arranjo, Ricardo estava sentado em seu escritório, revisando relatórios trimestrais quando seu telefone explodiu com notificações. Seu diretor de relações públicas estava ligando, junto com o que parecia ser cada veículo de notícias em São Paulo. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, sua assistente irrompeu pela porta, algo que ela não fazia há 5 anos de emprego. Sr. Rocha, você precisa ver isso. Ela lhe entregou seu tablet, aberto no site da Folha de São Paulo. Seu estômago afundou ao ler a manchete. Acordo de bebê do bilionário. Magnata da tecnologia, Ricardo Rocha contrata. Barriga de aluguel em negócio polêmico. Seu artigo incluía detalhes vazados de seu contrato, junto com especulações pouco lisonjeiras sobre as motivações de ambas as partes. Pior ainda, eles de alguma forma haviam obtido fotos dele e de Olivia saindo juntos da clínica de fertilidade. Chame meus advogados, ele ordenou, já discando o número de Olivia. Caiu direto na caixa postal. Sua próxima ligação foi para Marcos, o assistente dela. Ela está em uma reunião de extensão comunitária. Marcos disse, sua voz tensa de preocupação. Os repórteres já estão se reunindo do lado de fora do nosso prédio.
Ricardo já estava se movendo antes mesmo de encerrar a ligação, pegando seu casaco. Cancele tudo, ele disse à sua assistente, e prepare o carro. A viagem até os escritórios da Aliança Comunitária Urbana pareceu uma eternidade através do trânsito do meio-dia. Ricardo passou o tempo atendendo ligações de sua equipe jurídica e assistindo com crescente raiva enquanto a história se espalhava pelas redes sociais. Os comentários eram viciosos, atacando tanto ele quanto Olivia de todos os ângulos. Quando finalmente chegaram, a cena fora do prédio da ACU era caótica. Repórteres lotavam a calçada, câmeras piscando. A equipe de segurança de Ricardo teve que abrir fisicamente um caminho até a entrada. Ele encontrou Olivia em seu escritório de pé na janela, com as costas para a porta. A sala estava escura, exceto pelos flashes duros das câmeras lá embaixo. Você não deveria estar aqui, ela disse sem se virar. Só vai alimentar o frenesi da mídia. Que se dane a mídia. Ele fechou a porta atrás de si. Você está bem? Ela finalmente se virou para encará-lo e ele ficou impressionado com a tensão em sua expressão. Oh, estou ótima. A reputação da minha organização está sendo arrastada na lama. Nossos benfeitores estão ligando para expressar suas preocupações. E o Twitter decidiu que sou ou uma caçadora de ouro ou uma vítima da exploração capitalista. Escolha uma. Vamos lidar com isso. Ricardo disse recorrendo a seus instintos de gerenciamento de crises. Minha equipe de relações públicas pode... Sua equipe de relações públicas? Olivia riu, mas não havia humor nisso. A mesma equipe que provavelmente já está elaborando uma declaração para distanciá-lo dessa bagunça, para proteger sua preciosa imagem corporativa. Isso não é justo. Eu estou aqui, não estou? Está. Ou você está apenas tentando conter outra crise empresarial? As palavras o atingiram como um golpe físico. Ele se aproximou lutando para encontrar as palavras certas. Olivia, eu... Não. Ela levantou uma mão. Apenas... Não. Preciso pensar. Ela afundou em sua cadeira, uma mão inconscientemente pousando sobre sua barriga ainda plana. O gesto fez algo se contorcer no peito de Ricardo. Sabíamos que havia riscos, ele disse quietamente. O acordo incluía provisões para a divulgação pública. Isso não é sobre o acordo, a voz de Olivia se elevou. É sobre pessoas reais, as famílias que ajudamos, as comunidades que apoiamos. Você tem alguma ideia de como isso pode afetar nosso trabalho? Antes que ele pudesse responder, o computador dela tocou com um e-mail, chegando. Ela o leu, seu rosto ficando pálido. O que é? A Fundação Thompson está retirando seu financiamento. Eles acham que comprometemos nossa integridade organizacional. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Raesu ia financiar nosso novo centro juvenil. Ricardo se moveu sem pensar, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Eu substituirei o financiamento. Dobro. Você não entende, ela disse suavemente. Não é sobre dinheiro. É sobre confiança. Essas comunidades foram exploradas, mercantilizadas, transformadas em oportunidades de relações públicas por pessoas como... Ela se conteve, mas ele ouviu as palavras não ditas. Pessoas como você. O silêncio se estendeu entre eles, pesado de implicações. Finalmente Olivia falou novamente, sua voz firme apesar de sua óbvia exaustão. Preciso que você vá embora. Olivia, por favor, preciso de espaço para pensar, para descobrir como proteger minha organização dessa bagunça. Ele queria argumentar, dizer a ela que deveriam enfrentar isso juntos. Em vez disso, se viu perguntando, a consulta de amanhã? Estarei lá. Ela se virou de volta para seu computador, efetivamente o dispensando. Eu cumpro minhas promessas, Ricardo. Ele pausou na porta. Eu também. De volta ao seu carro, Ricardo olhou fixamente para o circo midiático, ainda se reunindo fora do prédio. Seu telefone vibrou com outra ligação de sua equipe de relações públicas, provavelmente querendo revisar estratégias de controle de danos. Em vez de atender, ele ligou para sua assistente. Consiga-me tudo o que puder encontrar sobre a Fundação Thompson. Seus membros do conselho, seus investimentos, suas vulnerabilidades.
e entre em contato com meu investigador particular. Quero saber quem vazou aquele contrato e quero saber ontem. Sim, Sr. Rocha. E a declaração que preparamos? Ricardo observou outro flash de câmera iluminar a janela do escritório de Olívia. Descarte-a. Não estamos nos distanciando de nada. Senhor, o conselho não vai gostar dessa abordagem. O conselho não tem que gostar. Sua voz endureceu com determinação. E limpe minha agenda para a próxima semana, tudo. Até mesmo a fusão de Singapura? Especialmente isso. Algumas coisas são mais importantes que negócios. Ele encerrou a ligação, surpreso com o quão certas essas palavras soavam. Pela primeira vez em sua carreira, Ricardo Rocha estava prestes a arriscar sua imagem cuidadosamente cultivada por alguém mais. E, estranhamente, ele não estava com medo de forma alguma. Na manhã seguinte, Ricardo chegou à clínica 30 minutos mais cedo, meio esperando que Olívia não aparecesse. Ele havia passado uma noite insone assistindo o escândalo crescer, sua equipe trabalhando horas extras para identificar a fonte do vazamento. Os jornais da manhã estavam ainda piores que a cobertura do dia anterior. Para sua surpresa, Olívia já estava lá, vestida com sua elegância prática habitual. Embora as sombras sob seus olhos sugerissem que ela tinha dormido tão pouco quanto ele. Você parece terrível, ela disse como cumprimento. Você deveria ver o outro cara. A tentativa de humor caiu no vazio. Olívia, sobre ontem. Aqui não. Ela acenou com a cabeça em direção aos outros pacientes na sala de espera, alguns dos quais já estavam lançando olhares furtivos para eles. A enfermeira os chamou, levando-os para uma sala de exames. A doutora Martinez entrou momentos depois, seu comportamento profissional tingido de preocupação. Eu vi as notícias, ela disse sem rodeios. Como vocês dois estão lidando com isso? Estamos bem, eles disseram em uníssono, então compartilharam um olhar surpreso. Bem, isso é convincente. A doutora Martinez sorriu. Vamos checar alguém que está alheio aos escândalos da mídia, certo? Enquanto ela preparava o equipamento de ultrassom, Ricardo se viu se movendo mais perto da mesa de exame, onde Olívia estava deitada. Sem pensar, ele ofereceu sua mão enquanto ela se ajustava. Ela hesitou por um momento antes de aceitá-la. Isso vai ser um pouco frio, a doutora Martinez avisou, aplicando o gel. A sala se encheu com um som rápido de batidas. O coração do bebê, forte e constante. Ricardo sentiu a mão de Olívia apertar a sua. Na tela, uma pequena forma entrou em foco, mais definida do que em seus exames anteriores. Ele podia distinguir a curva de uma coluna, o arco delicado dos dedos. Tudo parece perfeito, a doutora Martinez os assegurou. Gostariam de saber o sexo? Eles não haviam discutido isso. Ricardo olhou para Olívia, que assentiu levemente. É uma menina. A médica anunciou. Uma menina. Ricardo sentiu o mundo mudar ligeiramente em seu eixo. Ele estivera tão focado no conceito abstrato de um herdeiro que não tinha realmente considerado... Ela é linda, Olívia sussurrou, e ele ficou surpreso ao ver lágrimas em seus olhos. Vou dar um momento a vocês dois, a doutora Martinez disse com tato, escorregando para fora da sala. Nenhum deles falou por um longo minuto, assistindo sua filha, se mover na tela. Finalmente, Olívia quebrou o silêncio. Recebi outra ligação esta manhã. A prefeitura está reconsiderando nosso contrato para o programa de segurança alimentar. O maxilar de Ricardo se contraiu. Por causa do escândalo, eles estão preocupados com a controvérsia. Não importa que tenhamos administrado o programa com sucesso por 3 anos. Ela retirou sua mão da dele, limpando o gel do ultrassom de sua barriga. Trabalhei tão duro para construir algo significativo, para ajudar pessoas que realmente precisam. E agora... E se pudéssemos reverter isso? Ricardo disse subitamente. Ela olhou para ele ceticamente. Como, jogando dinheiro nisso? Não, bem sim, em parte, mas não como você pensa. Ele começou a andar pela pequena sala, energia irradiando dele. E se, em vez de nos escondermos dessa história, nós a controlássemos, tornássemos isso sobre algo maior do que nós? Estou ouvindo. A missão da sua organização é ajudar comunidades marginalizadas, certo?
Dar às pessoas oportunidades que elas de outra forma não teriam? Sim, e uma das maiores barreiras para essas oportunidades é o acesso à saúde, incluindo cuidados reprodutivos. Compreensão começou a surgir nos olhos de Olivia. Continue. E se usássemos essa atenção para lançar uma nova iniciativa? Uma fundação especificamente focada em planejamento familiar e acesso a cuidados de saúde reprodutiva? Poderíamos fazer parcerias com clínicas como esta, criar programas de bolsas para estudantes de medicina, de comunidades carentes. Você está falando sério sobre isso? Completamente. Ele parou de andar, encarando-a diretamente. Você estava certa ontem. Isso não é mais apenas sobre nós, então vamos fazer isso significar algo. Olivia o estudou por um longo momento. Seu conselho não vai gostar. Seus investidores não vão gostar. Isso pode afetar o preço das suas ações. Deixe-me me preocupar com isso. Por quê? Ela se levantou, aproximando-se dele. Por que você arriscaria sua imagem cuidadosamente construída por isso? Ricardo olhou para a tela do ultrassom, onde a imagem de sua filha ainda estava congelada. Porque algumas coisas são mais importantes do que imagem. Você me ensinou. Isso. Antes que Olivia pudesse responder, houve uma batida na porta. A doutora Martinez retornou, carregando uma pasta de vitaminas pré-natais e instruções de cuidados. Mas antes que ela pudesse começar seu habitual resumo, o telefone de Ricardo vibrou com uma mensagem urgente. Seu rosto escureceu enquanto lia. Eles encontraram quem vazou o contrato. Foi Silva. Do seu conselho? Olivia perguntou. Ele tem comprado ações silenciosamente, se posicionando para uma aquisição hostil. Ele pensou que o escândalo enfraqueceria minha posição. A risada de Ricardo foi fria. Ele claramente não me conhece muito bem. O que você vai fazer? Ele olhou para ela, então de volta para a imagem do ultrassom. Vou fazer o que deveria ter feito ontem. Lutar, mas preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Sim, porque você estava certa sobre outra coisa também. Isso não é sobre dinheiro ou controle de danos. É sobre confiança. E se vamos reconstruir isso, precisamos fazer juntos. Olivia ficou quieta por um momento. Então um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Eu posso ter uma ideia sobre isso, mas você não vai gostar. Me surpreenda. O que você acha de assembleias comunitárias? Porque tem uma hoje à noite no centro, e acho que é hora do verdadeiro Ricardo Rocha conhecer as pessoas com quem sua filha vai compartilhar esta cidade. Ele sentiu um lampejo de pânico com o pensamento. Interações não planejadas com o público definitivamente não eram seu forte. Mas olhando para a expressão determinada de Olivia, ele sabia que isso era um teste, não de sua perspicácia nos negócios ou suas habilidades de gerenciamento de crises, mas de algo muito mais importante. Que horas devo estar lá? O sorriso dela se alargou. Vista-se casual, muito casual. E Ricardo, deixe a segurança em casa. A confiança funciona nos dois sentidos. Ao saírem da clínica, escorregando por uma saída dos fundos para evitar os fotógrafos que esperavam, Ricardo percebeu que algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Eles não eram mais apenas duas pessoas ligadas por um contrato. Eram parceiros em algo maior do que eles mesmos. E de alguma forma, isso parecia mais valioso do que qualquer negócio que ele já havia feito. O centro comunitário estava lotado quando Ricardo chegou naquela noite. Ele tinha seguido as instruções de Olivia, vestindo jeans e uma camisa simples de botão, embora não conseguisse se convencer a usar algo menos que seus sapatos italianos de couro. Ao se aproximar da entrada, ele notou que a ausência de sua equipe de segurança habitual o fazia se sentir estranhamente exposto. Dentro, as luzes fluorescentes e o piso de linóleo eram bem diferentes de seus ambientes usuais. As paredes estavam cobertas com desenhos infantis e anúncios comunitários. Uma faixa pintada à mão proclamava Assembleia Mensal, todos são bem-vindos. Ele avistou Olivia na frente da sala, em uma conversa profunda com uma senhora idosa. Ela usava um vestido fluido, que não tentava esconder suas curvas. E seu rosto estava animado enquanto ouvia qualquer história que a mulher estava compartilhando. Algo em seu peito se apertou com a visão. Então, você é o bilionário.
Uma voz disse atrás dele. Ele se virou para encontrar uma adolescente o estudando criticamente. Você não parece tão rico. Obrigado? Ricardo não tinha certeza de como responder a isso. Jasmine, Olivia chamou tendo-os avistado. Vejo que você conheceu Ricardo. Mas ele é meio desajeitado, a garota disse francamente. Tem certeza que é ele com quem você vai ter um bebê? Ricardo engasgou levemente, mas Olivia apenas riu. Jasmine é uma das líderes do nosso programa juvenil, ela explicou. Ela não acredita em dourar a pílula. Claramente, Ricardo conseguiu dizer. A reunião vai começar, Jasmine anunciou. É melhor você não estragar isso. A doutora Carvalho é a melhor coisa que já aconteceu a este lugar. Antes que Ricardo pudesse responder, ela desapareceu na multidão. Olivia apareceu ao seu lado, seus olhos brilhando. Se divertindo? Todo mundo aqui vai ser tão direto quanto Jasmine? Oh não, Olivia disse docemente. Alguns deles são muito mais diretos. A reunião começou com atualizações da comunidade. Esforços de arrecadação de fundos para um novo playground, preocupações sobre projetos de desenvolvimento local, celebrações de graduados recentes de seu programa de treinamento profissional. Ricardo se viu atraído pelas histórias apesar de si mesmo, vendo o impacto real do trabalho que a organização de Olivia fazia. Então, veio o momento que ele temia. Olivia se levantou para abordar o elefante na sala. A maioria de vocês provavelmente viu as notícias, ela começou. E sei que tem perguntas. Sim, Ricardo Rocha e eu entramos em um acordo para ter um filho juntos. Sim, é não convencional. Mas então, quando esta comunidade já fez as coisas do jeito convencional? Um murmúrio de concordância correu pela multidão. Ricardo se maravilhou com como ela podia transformar uma potencial controvérsia em um ponto de conexão. O senhor Rocha está aqui esta noite porque quer entender melhor nossa comunidade. E porque, como todos nós, ele sabe que a verdadeira mudança começa aparecendo e ouvindo. Ela gesticulou para que ele se juntasse a ela na frente. Enquanto ele se levantava, sentiu dezenas de olhos sobre ele, medindo-o, julgando se ele era digno de sua confiança. Obrigado por me receberem. Ele começou rigidamente, então parou. Os discursos corporativos ensaiados não funcionariam aqui. Ele olhou para Olivia, viu seu leve aceno de encorajamento e recomeçou. Não sou bom nisso, ele admitiu, em ser real com as pessoas. Passei a maior parte da minha vida construindo muros, criando distância. Parecia mais seguro assim. Ele fez uma pausa, surpreso com sua própria honestidade. Mas algo que Olivia me disse recentemente me fez pensar. Ela disse que a confiança funciona nos dois sentidos. Então estou aqui para ouvir, para aprender e talvez para entender o que ela vê nesta comunidade que a faz lutar tão duro por ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então a senhora idosa com quem Olivia estava conversando mais cedo falou. Bem, querido, pelo menos você é honesto sobre ser ruim nisso, ela disse, arrancando risadas da multidão. Agora, sobre aquele financiamento do centro juvenil. Pelas próximas 2 horas, Ricardo ouviu enquanto membros da comunidade compartilhavam suas histórias, suas lutas e seus sonhos. Uma mãe solteira trabalhando em 3 empregos para colocar seu filho na faculdade. Um ex-membro de gangue agora administrando programas anti-violência. Uma adolescente transgênero que encontrou aceitação e propósito no programa de liderança juvenil. Para sua surpresa, eles não queriam sua pena, ou mesmo apenas seu dinheiro. Eles queriam seu engajamento, sua compreensão, seu compromisso com a mudança real. Conforme a reunião terminava, Jasmine se aproximou dele novamente. Você não foi totalmente péssimo, ela anunciou, mas ainda tem muito a aprender. Eu sei, ele disse seriamente. Acha que poderia me ajudar com isso? Ela estreitou os olhos considerando. Talvez, se você estiver realmente falando sério. Estou. Bom, porque a doutora Carvalho está tendo seu bebê, o que significa que esse bebê vai fazer parte da nossa família também. E nós cuidamos da família aqui. As palavras o atingiram com mais força do que qualquer negociação comercial já tinha feito. Família.
Quando foi a última vez que ele sequer pensou sobre o que isso realmente significava? Mais tarde, enquanto estavam limpando, Olivia o encontrou olhando fixamente para o mural de fotos da comunidade. Sobrevivendo bem? Ela perguntou. Eles são notáveis, ele disse quietamente. Todos eles. A força, a resiliência. Agora você entende por que eu não podia simplesmente deixar aquele financiamento ser retirado? Esses não são apenas programas ou estatísticas, são pessoas, família. Jasmine mencionou isso. Ele se virou para encará-la. Estive pensando sobre o que você disse ontem, sobre isso ser maior do que nós. Você estava certa. Geralmente estou, ela disse, mas seu sorriso era gentil. O que você está sugerindo? Quero fazer mais do que apenas substituir o financiamento. Perdido. Quero criar algo sustentável, algo que não possa ser ameaçado por escândalos ou preços de ações. Mas preciso da sua ajuda para fazer isso certo. Minha ajuda? Sua visão, sua compreensão do que essas comunidades realmente precisam. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto raro de incerteza. Sei como fazer o dinheiro funcionar. Você sabe como fazê-lo importar. Olivia o estudou por um longo momento. Você está realmente falando sério sobre isso? Estou. Por nossa filha, se não por mais nada. Quero que ela cresça entendendo o que é valor real. Não apenas números em uma conta bancária, mas... Ele gesticulou para as fotos. Isso. Comunidade. Conexão. As coisas que eu nunca tive. Algo suavizou na expressão de Olivia. Ela estendeu a mão e apertou brevemente a mão dele. Então temos trabalho a fazer. Ao saírem do centro comunitário, Ricardo notou Jasmine adicionando algo ao mural de fotos. Era uma foto da reunião desta noite, mostrando ele e Olivia em pé juntos na frente da sala. Abaixo, alguém havia escrito: "A família vem em todas as formas." Pela primeira vez em mais tempo do que ele podia se lembrar, Ricardo Rocha sentiu que poderia estar exatamente onde precisava estar. O final de semana seguinte, encontrou Ricardo em uma posição improvável. Sentado com as pernas cruzadas no chão do apartamento modesto de Olivia, cercado por caixas de papelão. Ela havia pedido sua ajuda para organizar alguns arquivos antigos para a fundação que estavam planejando, mas ele suspeitava que havia mais por trás disso. "Lembre-me novamente por que não poderíamos fazer isso no escritório?" ele perguntou, separando outra pilha de papéis. "Porque algumas coisas precisam ser feitas longe de ambientes corporativos e equipes de relações públicas." Olivia respondeu de algum lugar, atrás de uma pilha imponente de pastas. "Além disso, eu pedi comida tailandesa." "Você sabe que eu tenho um chefe particular, certo?" "Sim, e tenho certeza que eles fazem comida tailandesa muito elegante, que não se parece em nada com comida tailandesa real." Ela emergiu de trás da pilha, segurando uma pasta triunfantemente. "Achei! O plano de negócios original da ACU." Enquanto ela se movia para entregar a ele, tropeçou levemente em uma caixa. Ricardo estendeu a mão para firmá-la, sua mão encontrando a cintura dela. Por um momento eles ficaram congelados assim, o contato enviando um choque inesperado através dele. Olivia se recuperou primeiro, sentando-se ao lado dele com a pasta. "Olhe isso, tudo o que sonhávamos fazer, antes que restrições orçamentárias e considerações práticas entrassem no caminho." Ricardo começou a ler, impressionado com o escopo e a ambição dos planos. "Isso é abrangente. Essa é sua maneira. Foi educada de dizer idealista, não é? Não, é minha maneira de dizer que gostaria de ter visto isso anos atrás. Essas iniciativas poderiam funcionar, com o apoio e a estrutura certos." Ela o observou lendo, uma expressão estranha em seu rosto. "Posso te mostrar mais uma coisa?" Sem esperar por uma resposta, ela desapareceu em seu quarto, retornando com uma pequena caixa de madeira. Ela a segurou por um momento, como se reunindo coragem, então a abriu. Dentro havia uma coleção de imagens de ultrassom, pulseiras de hospital e um pequeno gorro de tricô que nunca havia sido usado. Sua gravidez anterior, Ricardo percebeu com uma pontada. O nome dela ia ser Sofia, Olivia disse quietamente. "Eu tinha tudo planejado, as cores do berçário, o anúncio de nascimento, tudo." Ela puxou uma das imagens de ultrassom.
Esta foi a última foto que tive dela. Ricardo sentiu algo rachar em seu peito. Sem pensar, ele alcançou a mão dela. Desta vez, nenhum dos dois se afastou. Nunca mostrei isso para ninguém, ela continuou. Mas com tudo o que está acontecendo, eu precisava que você entendesse. Porque isso não é apenas um acordo para mim. Porque não posso tratar isso como uma transação comercial. Eu entendo, ele disse suavemente. Entende mesmo? Porque às vezes eu olho para você e vejo alguém com tanto medo de sentir qualquer coisa que construiu toda a sua vida em torno de evitar isso. As palavras atingiram desconfortavelmente perto de casa. Ricardo se pegou olhando fixamente para a imagem do ultrassom, pensando em sua filha crescendo dentro de Olivia agora. Pensando em todas as emoções que ele vinha tentando tão arduamente manter à distância. Minha mãe foi embora quando eu tinha 6 anos, ele disse de repente. Olivia ficou muito quieta ao lado dele. Meu pai, ele nunca falou sobre ela, apenas se jogou no trabalho, na construção da empresa. Ele me ensinou que emoções eram uma fraqueza, que sucesso significava controle. Ele riu amargamente. Eu tinha 10 anos antes de perceber que a maioria das crianças não passava seus aniversários revisando projeções trimestrais. Ricardo, quando ele faleceu, encontrei isso na mesa dele. Ele puxou sua carteira, removendo uma fotografia gasta. É a única foto dela que tenho. Fico pensando na nossa filha, me perguntando se sou capaz de ser algo além do que ele me fez. Olivia pegou a foto, estudando-a. Ela tem seus olhos, ela disse suavemente. Você já tentou encontrá-la? Uma vez, logo depois da faculdade, mas ela tinha começado uma nova família, tinha outros filhos. Eu não queria perturbar a vida dela. Você quer dizer que tinha medo de ser rejeitado novamente? Ele olhou para ela bruscamente, mas não havia julgamento em seus olhos, apenas compreensão. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Ela perguntou. Alguém que já está mudando, mesmo que não perceba. O Ricardo Rocha, que conheci há 3 meses, não estaria sentado no meu chão comendo comida tailandesa e compartilhando segredos de família. Como se fosse uma deixa, a campainha tocou, o jantar deles chegando. Mas nenhum dos dois se moveu imediatamente. Ainda estou com medo, ele admitiu, de falhar nisso, de me tornar meu pai. Bom, Olivia disse, surpreendendo-o. Medo significa que você se importa, significa que está vivo. Ela apertou sua mão. E você não está mais sozinho nisso. O momento foi interrompido por um movimento repentino, sob suas mãos unidas, descansando sobre a barriga crescente dela. A filha deles, fazendo sua presença conhecida. Bem, Olivia riu, enxugando lágrimas que ele não havia notado caindo. Parece que alguém está com fome. Enquanto eles arrumavam o jantar no pequeno balcão da cozinha dela, Ricardo se pegou estudando o apartamento de Olivia com novos olhos. As paredes estavam cobertas de fotos. Ela, com membros da comunidade, em manifestações, cercada por crianças de seus programas. Diferente de sua cobertura estéril, cada canto continha evidências de uma vida plenamente vivida, conexões prezadas. O quê? Olivia perguntou, captando seu olhar. Eu estava apenas pensando. Talvez pudéssemos fazer alguns dos planejamentos da fundação aqui, longe de ambientes corporativos e equipes de relações públicas. O sorriso dela iluminou a sala. Cuidado, Sr. Rocha. As pessoas podem começar a pensar que você está se tornando humano. Isso seria tão terrível. Ela lhe entregou um recipiente de pad thai. Não, ela disse suavemente. Isso não seria terrível de forma alguma. Ricardo estava em pé na cabeceira da mesa de conferência na sala do conselho de sua empresa, encarando os rostos severos dos membros do conselho. O sol da manhã lançava longas sombras sobre o mogno polido, mas a atmosfera estava longe de ser calorosa. Isso é sem precedentes, disse Silva, sua voz pingando com desdém mal disfarçado. Converter 30% das participações da empresa em um fundo de caridade, criar uma fundação separada com controle autônomo. Os acionistas vão se revoltar. Os acionistas, Ricardo respondeu calmamente, vão entender que responsabilidade social é um bom negócio. Ele passou para o próximo slide de sua apresentação. Nossa pesquisa de mercado preliminar mostra que empresas com fortes programas
de engajamento comunitário consistentemente superam seus pares. Isso não é sobre pesquisa de mercado, outro membro do conselho interrompeu. É sobre aquela mulher. Ela está claramente influenciando seu julgamento. Ricardo sentiu seu maxilar se apertar, mas antes que pudesse responder, a porta da sala do conselho se abriu. Olivia entrou, agora visivelmente grávida aos 6 meses, vestindo um vestido profissional que não fazia nenhuma tentativa de esconder sua condição. Na verdade, ela disse, movendo-se para ficar ao lado de Ricardo, isso é sobre o futuro, tanto desta empresa quanto das comunidades em que ela opera. Silva começou a protestar, mas Ricardo o interrompeu. A doutora Carvalho está aqui a meu convite, como a proposta co-diretora da Fundação Comunitária Rocha Carvalho. Rocha Carvalho? Silva gaguejou. Você está colocando o nome dela nela? Sim, Ricardo disse firmemente, porque isso não é um projeto de vaidade ou uma dedução fiscal. Trata-se de criar mudanças reais e sustentáveis, e não há ninguém melhor qualificado para liderar essa mudança. Olivia abriu seu tablet projetando sua própria apresentação na tela. Deixe-me mostrar exatamente como essa mudança se parece. Durante a próxima hora, ela expôs a visão deles com precisão e paixão. Programas de treinamento profissional, que criariam uma força de trabalho qualificada para as divisões técnicas em expansão das indústrias rocha. Iniciativas de saúde comunitária, que reduziriam os custos de saúde e aumentariam a produtividade. Parcerias educacionais que desenvolveriam a próxima geração de inovadores. Isso não é caridade, ela concluiu. É um investimento em nosso futuro compartilhado. E sim, isso inclui suas margens de lucro. Os membros do conselho se mexeram desconfortavelmente, mas Ricardo podia ver os cálculos acontecendo por trás de seus olhos. Finalmente, a chefe do comitê financeiro falou. Os números são convincentes, ela admitiu. Mais um momento, com toda a publicidade recente. A publicidade é exatamente o motivo pelo qual isso precisa acontecer agora, disse Ricardo. Ele se moveu para a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Eu construí esta empresa acreditando que o sucesso era medido puramente em dólares e centavos. Eu estava errado. Ele se virou para encarar o conselho. Minha filha herdará esta empresa um dia. Quando ela o fizer, quero que ela herde mais do que apenas riqueza. Quero que ela herde propósito. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ricardo podia sentir o peso de 2 décadas de expectativas pressionando-o. Mas pela primeira vez em sua carreira, ele não se importava em atender a essas expectativas. Isso vai acontecer, ele disse quietamente, com ou sem o apoio de vocês. Os documentos do fundo já foram elaborados. Não estou pedindo permissão. Estou estendendo um convite para fazer parte de algo maior do que lucros trimestrais. Silva se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Proponho uma reunião de emergência dos acionistas para discutir um voto de desconfiança. Sente-se, Júlio. O comando afiado veio de Eleonora Walsh, a membro mais antiga do conselho. Ela estivera em silêncio durante toda a apresentação, mas agora fixou Silva com um olhar de aço. Quando o pai de Ricardo me trouxe para este conselho 30 anos atrás, ela disse, ele me disse para sempre observar o momento em que seu filho se tornaria mais do que apenas um bom homem de negócios. Ela sorriu levemente. Acredito que estamos testemunhando esse momento. Ela se virou para Ricardo e Olivia. A fundação tem meu apoio e minha contribuição pessoal se vocês aceitarem. Um por um, outros membros do conselho começaram a assentir. Silva olhou ao redor incrédulo. Então pegou seus papéis e saiu tempestuosamente da sala. Ele vai tentar lutar contra isso, Olivia murmurou. Deixe-o tentar, Ricardo respondeu, igualmente baixo. Algumas coisas valem a pena lutar por elas. Enquanto os membros do conselho saíam, Eleonora ficou para trás. Ela se aproximou de Olivia com um sorriso caloroso. Minha querida, ela disse, eu conheci a mãe de Ricardo. Ela teria adorado você. Ela deu um tapinha na bochecha de Ricardo. E ela teria ficado tão orgulhosa do homem que você está se tornando. Depois que ela saiu, Olivia se virou para Ricardo. Você está bem? Ele percebeu que suas mãos estavam tremendo levemente.
Nunca me opus ao conselho assim antes. Nunca arrisquei tudo em algo que não fosse uma aposta certa. E como se sente? Ele olhou para ela, realmente olhou para ela, absorvendo a força e compaixão que de alguma forma haviam se tornado essenciais para seu mundo. Parece certo. Olivia sorriu. Então fez uma pequena careta, sua mão indo para a barriga. O que há de errado? Ricardo perguntou, instantaneamente alerta. Nada está errado. Ela está muito ativa hoje, aqui. Ela pegou a mão dele, colocando-a onde sua filha estava chutando. Acho que ela está comemorando o primeiro ato de rebelião corporativa do pai dela. A sensação de sua filha se movendo sob sua palma o inundou com emoções que ele não conseguia nomear completamente. Alegria, medo, esperança, talvez todas elas ao mesmo tempo. Obrigado, ele disse suavemente. Pelo quê? Por me mostrar como a verdadeira força se parece. Os olhos de Olivia se encheram de lágrimas. Malditos hormônios da gravidez, ela murmurou. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Ricardo vibrou com uma mensagem urgente. Seu rosto escureceu ao lê-la. Silva está convocando uma coletiva de imprensa de emergência. Ele vai tentar pintar isso como uma tomada corporativa. Então é melhor darmos a eles uma história diferente para contar, disse Olivia, sua expressão determinada. Uma sobre transformação, esperança e o poder de escolher ser melhor do que éramos ontem. Ricardo assentiu, sentindo-se estranhamente calmo apesar da tempestade à frente. Juntos, ela concordou. Sempre. O circo midiático que se seguiu à reunião do conselho foi intenso, mas não da maneira que Silva havia esperado. Em vez de um escândalo corporativo, a imprensa se agarrou a uma narrativa diferente. A transformação de Ricardo Rocha, de empresário de coração frio, a defensor apaixonado da mudança social. As fotos dele e Olivia saindo juntos da sala do conselho, com a mão dele protetoramente nas costas dela, viralizaram por todos os motivos certos. Uma semana depois, Ricardo se viu de volta ao apartamento de Olivia, desta vez ajudando-a a lidar com outro tipo de história. Ela havia decidido que era hora de preparar o quarto de hóspedes para o berçário, o que significava enfrentar as caixas que ela havia guardado 3 anos atrás. Você não precisa fazer isso agora, ele disse gentilmente, observando-a olhar fixamente para a caixa não aberta, rotulada Coisas do Bebê. Sim, eu preciso. Ela respirou fundo. Eu tenho me agarrado a este luto como um escudo, mas nossa filha merece um novo começo, não um quarto cheio de fantasmas. Juntos, eles começaram a desempacotar. Cada item contava uma história. Roupinhas escolhidas com tanta esperança, livros que nunca foram lidos, um móbile de estrelas e luas ainda na embalagem. Olivia compartilhava memórias enquanto trabalhavam, sua voz ficando mais forte a cada uma. Eu costumava cantar para ela, ela disse, segurando uma pequena caixa de música. Toda noite, mesmo sendo uma cantora terrível, eu tinha todos esses planos, esses sonhos. Me conte sobre eles, Ricardo encorajou suavemente. Eu ia ensiná-la a ser corajosa, a defender o que é certo, a ver a beleza nas pessoas que os outros ignoram. Ela riu com os olhos marejados. Eu tinha todo esse futuro planejado e então a vida tinha outros planos, ele completou, pensando em seus próprios futuros cuidadosamente planejados que haviam dado errado. Olivia assentiu. Então puxou algo mais da caixa, um diário encadernado em couro. Eu escrevi cartas para ela, coisas que eu queria que ela soubesse, sabedoria que eu esperava passar adiante. Ela passou os dedos sobre a capa. Eu não abri, isso desde... De repente, vários papéis caíram de entre as páginas do diário. Ricardo se abaixou para pegá-los, congelando quando viu o que eram. Estes são documentos das indústrias Rocha, ele disse, confuso. De 20 anos atrás, Olivia os pegou igualmente perplexa. Eles devem ter se misturado quando eu estava pesquisando sua empresa para um estudo de impacto comunitário. Ela começou a ler, então ofegou suavemente. Ricardo, estes são sobre sua mãe. O coração dele parou. O quê? São memorandos internos de quando ela partiu. Seu pai,
Ele não apenas a deixou ir, ele a ameaçou. Disse que tomaria tudo se ela tentasse lutar pela custódia. A voz de Olivia tremia de raiva. Ele usou os recursos da empresa para rastreá-la, para garantir que ela ficasse longe. Ricardo afundou no chão, o mundo girando levemente. Ela queria me levar com ela? De acordo com estes, ela lutou por meses para te ver. Os advogados de seu pai a soterraram em papelada, ameaçaram expor coisas que teriam arruinado sua nova vida. Olivia tocou seu braço gentilmente. Ela não te abandonou, Ricardo. Ela foi forçada a se afastar. A revelação o atingiu como um golpe físico. Todos esses anos, ele acreditou. Seu pai havia lhe dito que ela partiu porque não queria a responsabilidade, que ela escolheu sua liberdade em vez de sua família. Ele construiu toda a sua vida em torno dessa crença, determinado a nunca ser tão fraco, tão emocional. Há mais, disse Olivia suavemente, puxando outro documento. Ela tentou entrar em contato novamente quando você estava na faculdade. Foi isso que desencadeou os problemas cardíacos do seu pai, o estresse de manter a verdade escondida. Ricardo se levantou abruptamente, movendo-se para a janela. As luzes da cidade ficaram embaçadas diante de seus olhos. Por que ela não tentou com mais força? Por que ela não encontrou outra maneira? Às vezes, disse Olivia, vindo ficar ao lado dele, proteger alguém significa ficar longe. Especialmente quando você está enfrentando alguém com recursos ilimitados e sem escrúpulos em usá-los. Ele se virou para ela, vendo a compreensão em seus olhos. Como Silva está tentando fazer com você? Ele tem investigado meu passado, tentando encontrar algo que possa usar. Recebi um aviso de um velho amigo na Fundação Thompson. Ela sorriu sombriamente. Ele não vai encontrar nada pior do que algumas prisões por protestos na faculdade. Mas esse não é realmente o ponto, não é? Não, disse Ricardo, sua voz endurecendo. O ponto é que a história está tentando se repetir. Mas desta vez, vai terminar de maneira diferente. Ele pegou seu telefone, discando um número que havia memorizado, mas nunca usado. O que você está fazendo? Algo que eu deveria ter feito há 20 anos. A linha se conectou. Aqui é Ricardo Rocha. Preciso rastrear um número em Curitiba. Ele ouviu por um momento. Sim, Isabel Rocha. Minha mãe. Depois que ele desligou, Olivia pegou sua mão. Você tem certeza disso? Não, ele admitiu. Mas estou cansado de deixar o medo ditar minhas escolhas. Você me ensinou isso. Ela apertou sua mão. O que quer que aconteça, você não está sozinho desta vez. Eles se voltaram para a tarefa de limpar o quarto, mas agora com uma energia diferente. Enquanto trabalhavam, Olivia começou a compartilhar seus sonhos para o berçário de sua filha. Não os planos antigos, mas novos, estrelas no teto, livros cheios de aventuras, fotos da família estendida que ela encontraria no centro comunitário. Ela nunca vai duvidar que é amada, disse Olivia firmemente. Por todos nós. Ricardo olhou ao redor do quarto que, em breve, abrigaria sua filha. Então, para a mulher que de alguma forma havia quebrado todas as barreiras que ele havia construído. Quero te mostrar algo, ele disse. Ele tirou sua carteira, removendo não a velha foto de sua mãe, mas uma nova, a imagem do ultrassom de sua filha. Tenho carregado isso desde o dia em que descobrimos que era uma menina. Olho para ela sempre que tenho que tomar uma decisão difícil. Os olhos de Olivia se encheram de lágrimas. Você vai ser um pai incrível, Ricardo. Não porque você é perfeito, mas porque está disposto a mudar, a crescer, a enfrentar seus medos. Nós vamos ser pais incríveis, ele corrigiu, juntos. Como se, em concordância, sua filha escolheu esse momento para chutar particularmente forte. Ambos riram, e Ricardo percebeu que pela primeira vez em sua vida, ele se sentia verdadeira e completamente presente em um momento. Silva não tem chance, tem? Olivia refletiu. Não, Ricardo concordou, porque ele está lutando por poder e controle. Nós estamos lutando por família. A palavra soou certa em sua língua, não mais estrangeira ou assustadora. Família. Não a versão fria e distante que seu pai havia criado, mas algo caloroso e real e maravilhosamente imperfeito.
exatamente como o amor deveria ser. A casa em Curitiba era menor do que Ricardo havia imaginado, com um jardim bem cuidado e sinos de vento tilintando suavemente na brisa do outono. Ele estava sentado em seu carro estacionado, olhando fixamente para a porta da frente, seus nós, dos dedos brancos no volante. Ainda podemos voltar atrás, Olivia disse suavemente do banco do passageiro. Com 8 meses de gravidez, ela havia insistido em vir com ele, apesar de seus protestos sobre a longa viagem. Não, ele disse, encontrando força na presença dela. Chega de fugir. Eles caminharam juntos até a porta, a mão dele instintivamente apoiando as costas dela. Antes que ele pudesse bater, a porta se abriu e Ricardo se viu cara a cara com sua mãe. Isabel Rocha havia envelhecido graciosamente, seu cabelo agora prateado em vez do castanho escuro que ele se lembrava. Seus olhos, os olhos dele, se arregalaram em reconhecimento e choque. Ricardo, ela sussurrou. Olá, mãe. Por um momento ninguém se moveu. Então o olhar de Isabel se desviou para Olivia, notando sua forma grávida. E algo como compreensão surgiu em sua expressão. Por favor, ela disse dando um passo para trás. Entrem. O interior da casa era acolhedor e vivido, fotos cobrindo todas as superfícies. A respiração de Ricardo ficou presa quando viu uma dele criança, escondida entre fotos de outras crianças. Seus meio-irmãos, ele percebeu. Eu nunca tirei, Isabel disse, seguindo seu olhar. Nem mesmo quando... Eu não podia mais te ver. Nós encontramos os documentos, Ricardo disse quietamente, sobre o que meu pai fez. Isabel afundou em uma poltrona, suas mãos tremendo levemente. Eu quis te contar tantas vezes, mas as ameaças de Roberto não eram apenas sobre mim. Ele teria destruído minha nova família, a vida que eu construí aqui. Eu pensei que ficar longe era a única maneira de proteger a todos, incluindo a mim, especialmente você. Sua voz falhou. Ele teria te mandado para um internato na Europa, cortado todo o contato. Pelo menos, se eu ficasse longe, você poderia permanecer em São Paulo, ter algum tipo de estabilidade. Estabilidade. Ricardo repetiu amargamente. É assim que você chamaria isso? Ricardo, Olivia interveio gentilmente, colocando uma mão em seu braço. Isabel se virou para ela com gratidão. Você deve ser Olivia. Tenho acompanhado as notícias sobre a fundação. O que vocês dois estão fazendo é extraordinário. É necessário, Olivia respondeu. A mudança geralmente é. Um silêncio caiu, pesado com décadas de palavras não ditas. Finalmente, Isabel se levantou e foi até um armário pegando uma caixa. Eu guardei tudo, ela disse, abrindo-a para revelar cartas, cartões, recortes de jornal. Cada conquista, cada menção sua na imprensa. Sei que não compensa não ter estado lá, mas ela puxou uma carta não aberta e amarelada pelo tempo. Eu escrevi isso no dia em que parti. Eu a reescrevi 1000 vezes na minha cabeça, mas nunca consegui encontrar as palavras certas. Ricardo pegou a carta com mãos instáveis. Enquanto lia, Olivia observava as emoções passarem por seu rosto. Raiva, tristeza, compreensão. Você estava tentando quebrar o ciclo, ele disse finalmente, olhando para sua mãe. Impedir que ele me transformasse em ele, Isabel completou. Mas olhando para você agora com Olivia, com tudo o que vocês estão construindo juntos, você encontrou seu próprio caminho para quebrá-lo. Não sozinho, Ricardo disse, alcançando a mão de Olivia. Eu tive ajuda para aprender a ser humano novamente. Sua filha escolheu esse momento para chutar vigorosamente, fazendo Olivia ofegar levemente. Os olhos de Isabel se encheram de lágrimas. Posso? Ela perguntou hesitante, gesticulando para a barriga de Olivia. Olivia assentiu, e Isabel colocou uma mão gentil onde sua neta estava se movendo. Oh, ela respirou. Ela é forte. Como o pai dela, disse Olivia. Como nós dois, Ricardo corrigiu, surpreendendo a si mesmo. Eles passaram a tarde compartilhando histórias. Isabel sobre sua vida após partir, seus outros filhos, os meio-irmãos de Ricardo agora adultos com famílias próprias, e Ricardo sobre sua recente transformação, a fundação,
a comunidade, que lhe mostrou uma maneira diferente de medir o sucesso. Conforme o sol começava a se pôr, Isabel trouxe um último item, uma pequena caixa de música antiga. Era para ser sua, para seus filhos, ela disse. Eu a mantive segura, esperando. Ricardo pegou a caixa, abrindo-a para ouvir uma suave canção de ninar. Eu me lembro disso, ele disse suavemente. Você costumava tocá-la quando eu não conseguia dormir. E agora você pode tocá-la para ela. Isabel hesitou, então acrescentou. Se você quiser, se você permitir que eu faça parte da vida dela, nós gostaríamos disso, Olivia. Respondeu antes que Ricardo pudesse falar. Toda criança precisa saber de onde vem, toda a sua história, não apenas as partes bonitas. Ricardo olhou para sua mãe, realmente olhou para ela, e viu não o abandono que o assombrou por décadas, mas uma mulher que enfrentou escolhas impossíveis e carregou o peso delas todos os dias desde então. Estamos tendo uma cerimônia de nomeação, ele disse, no próximo mês no centro comunitário. Não é exatamente a celebração no clube de campo que meu pai teria planejado, mas parece perfeito. Isabel sorriu através de suas lágrimas. Enquanto se preparavam para partir, Isabel pressionou a caixa de música nas mãos de Ricardo. Lembre-se, ela disse, o amor não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente, ser real, mesmo quando é confuso e complicado. Estou aprendendo isso, Ricardo respondeu, pensando em assembleias comunitárias e comida tailandesa no chão e todas as maneiras pelas quais sua vida havia se tornado bela e maravilhosamente complicada. Na viagem de volta a São Paulo, Olivia estava incomumente quieta. O que você está pensando? Ricardo perguntou. Estou pensando sobre ciclos, ela disse. Como eles não precisam ser círculos que nos prendem. Eles podem ser espirais que nos elevam mais alto, geração após geração. Ricardo alcançou sua mão pensando na carta de sua mãe, no legado de seu pai, na filha que herdaria não apenas sua riqueza, mas sua sabedoria duramente conquistada sobre o que realmente importa. Falando em elevar mais alto, Olivia acrescentou, com um sorriso. Espero que você esteja pronto para amanhã. O grupo de liderança juvenil de Jasmine está apresentando suas propostas para os primeiros projetos comunitários da Fundação. Ricardo gemeu teatralmente, mas seu coração se sentia mais cheio do que ele podia se lembrar. Deixe-me adivinhar. Ternos não são permitidos? Agora você está entendendo. Olivia riu, e o som os levou para casa através da escuridão que se aproximava, em direção a quaisquer belas complicações que o amanhã traria. O centro comunitário estava transformado para a cerimônia de nomeação, com cordões de luzes cruzando o teto, como estrelas, mesas carregadas de comida de todas as culturas representadas em sua comunidade. Ricardo estava perto da janela, observando. A sala se encher com uma mistura improvável de convidados. Membros do conselho internos de Grife se misturando com ativistas comunitários, sua mãe conversando com a avó de Jasmine, Silva conspicuamente ausente após sua tentativa fracassada de desafiar a criação da fundação. Nervoso, Olivia apareceu ao lado dele, radiante em um vestido fluido que celebrava em vez de esconder sua forma de 9 meses de gravidez. Apavorado, ele admitiu. Falar em público eu consigo lidar. Isso... Ele gesticulou para a sala para as emoções genuínas em exibição. Ainda é território novo. Bom, ela sorriu. Terror significa crescimento. Antes que ele pudesse responder, Eleonora Walsh se aproximou deles. Está tudo pronto. Ela disse, seus olhos brilhando. Embora eu deva dizer, isso é bem diferente das celebrações usuais da família Rocha. Diferente bom? Olivia perguntou. Maravilhosamente diferente, minha querida. Eleonora apertou as mãos deles. Agora devemos começar? Eles se moveram para o centro da sala, onde um círculo havia se formado. Ricardo olhou ao redor para os rostos. Sua mãe, já enxugando lágrimas. Jasmine, tentando parecer descolada, mas falhando. Marcos, o assistente de Olivia, radiante de orgulho. Membros do conselho que haviam se tornado aliados improváveis. Membros da comunidade que haviam se tornado família. Há 3 meses, ele começou, sua voz firme apesar de seu coração acelerado.
Eu estava nesta sala pela primeira vez, completamente fora do meu elemento. Pensei que sabia tudo sobre sucesso, sobre legado, sobre o que significava construir algo significativo. Ele olhou para Olivia. Eu não tinha ideia de como estava errado. Juntos, Olivia continuou, pegando sua mão. Queremos compartilhar o nome de nossa filha com todos vocês. Nossa família escolhida, nossa comunidade, nosso sistema de apoio. Porque ela precisará de todos vocês para ajudá-la a entender que a verdadeira riqueza não é medida em reais, mas em conexões, em amor, na coragem de sermos autenticamente nós mesmos. Ricardo pegou a caixa de música antiga, abrindo-a para deixar a canção de ninar preencher a sala. Sofia Isabel Carvalho Rocha, ele anunciou, sua voz grossa de emoção. Nomeada em homenagem à irmã que ela nunca conhecerá, mas cujo espírito de esperança vive em tudo o que fazemos. E pela avó que me ensinou que às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é recomeçar. Isabel cobriu a boca, lágrimas fluindo livremente agora. Olivia apertou sua mão, seus próprios olhos brilhando. Sofia, ela acrescentou, significa sabedoria. E Isabel significa promessa de Deus. Escolhemos esses nomes porque nos lembram que a sabedoria frequentemente vem através de manter nossas promessas, para nós mesmos, uns para os outros e para as comunidades que servimos. Carvalho Rocha, Ricardo sorriu, porque algumas tradições merecem ser quebradas e algumas hierarquias precisam ser rearranjadas. Risadas ondularam pela multidão, seguidas por aplausos. Conforme as pessoas se adiantavam para oferecer bênçãos e bons votos, Ricardo sentiu algo mudar dentro dele. As últimas barreiras ao redor de seu coração finalmente desmoronando. Mais tarde, enquanto a celebração continuava ao redor deles, ele encontrou Olivia sentada quietamente em um canto, sua mão em sua barriga. Está tudo bem? Mais do que bem, ela disse, mas sua voz estava tensa. Embora sua filha possa estar levando esta celebração um pouco a sério demais. As contrações começaram há cerca de 1 hora. O mundo de Ricardo inclinou. O quê? Por que você não disse nada? Precisamos ir para o hospital. Acalme-se, ela riu. Primeiros bebês levam tempo. Eu queria terminar a cerimônia. Mas agora, ela fez uma careta leve. Agora pode ser um bom momento para fazermos nossa saída. Como se fosse uma deixa, sua bolsa estourou. O que se seguiu foi um borrão de atividade. Eleonora assumindo o comando da festa, Jasmine insistindo em ir para o hospital com eles. Alguém precisa manter vocês dois sãos. Isabel prometendo seguir com a bolsa de maternidade de Olivia. Na sala de parto, horas depois, enquanto Olivia apertava sua mão através das contrações, Ricardo foi atingido pela simetria perfeita do momento. Aqui estavam eles em outra instalação médica, mas desta vez criando vida, em vez de apenas negociar seus termos. Desta vez, totalmente presentes em toda a bagunça e magia disso. Fale comigo. Olivia ofegou entre as contrações. Me distraia. Lembra da primeira vez que nos encontramos? Ele disse, enxugando sua testa. Eu pensei que poderia controlar tudo com um contrato. Você era um idiota tão grande. Ela riu, então gemeu quando outra contração atingiu. Eu estava com medo, ele admitiu. Com medo de precisar de alguém, de deixar alguém ver o verdadeiro eu. E agora? Ele beijou sua testa. Agora estou aterrorizado de uma maneira completamente diferente, e grato por isso. Horas depois, conforme a primeira luz do amanhecer raiava sobre a cidade, Sofia Isabel Carvalho Rocha fez sua entrada no mundo, barulhenta, forte e completamente despreocupada com os planos ou expectativas de alguém. Ela é perfeita, Ricardo, sussurrou segurando sua filha pela primeira vez. Absolutamente perfeita. Não, Olivia corrigiu gentilmente, exausta, mas radiante. Ela é real, e isso é melhor do que perfeito. Olhando para Sofia, então para Olivia, Ricardo finalmente entendeu o que sua mãe quis dizer. O amor não era sobre perfeição, era sobre estar presente para tudo isso. Os momentos bagunçados, os assustadores, a alegria completamente não planejada de deixar seu coração se abrir completamente. Eu amo vocês,
Ele disse, as palavras vindo naturalmente agora. Vocês duas. Olivia sorriu, sonolenta, mas astuta. Eu sei. Você quebrou todas as suas regras por nós. O melhor erro que já cometi. Não um erro, ela murmurou, caindo no sono. Uma escolha, a primeira de muitas. Ricardo sentou-se na luz crescente da manhã, segurando sua filha enquanto Olivia dormia. Lá fora, a cidade estava acordando. A cidade deles, que eles ajudariam a reconstruir juntos, um projeto, comunitário de cada vez. Na sala de espera, sua improvável família estava se reunindo. Isabel e Eleonora, Jasmine e sua avó, membros do conselho e ativistas comunitários. Sofia bocejou, sua pequena mão se envolvendo ao redor do dedo dele com força surpreendente. Naquele aperto, ele sentiu toda a promessa do amanhã, toda a esperança de novos começos. Ele começou a cantarolar a canção de ninar da caixa de música de sua mãe. Uma melodia que havia viajado através de gerações para chegar a este momento. Enquanto o sol nascia sobre São Paulo, Ricardo Rocha, empresário, pai, trabalho, em progresso, finalmente sentiu que estava exatamente onde pertencia. Não no topo de uma torre corporativa, mas aqui, na bela bagunça da vida real, do amor real e de todos os momentos perfeitamente imperfeitos ainda por vir.